Paz do Senhor a todos. Sou o diácono Abraão Muniz, da Assembleia de Deus em Belém, Congregação Monte Sião. Nós estamos aqui para mais uma pré-aula da lição da Escola Bíblica Dominical do Programa de Educação Cristã Continuada, trata nesse trimestre sobre o livro de Salmos. Mas antes, vamos começar orando, pedindo a bênção, a direção do Senhor para este momento. Pai Celeste, obrigado por este momento, por esta oportunidade de estar aqui conversando, falando acerca da Tua palavra, Deus. Nos guia, nos direciona para que esse trabalho, para que essas palavras cheguem ao seu objetivo final, cheguem ao coração e seja de grande utilidade no comentário da lição na Escola Bíblica Dominical. E que tenha uma aplicação em nossa vida, aplicação prática, Pai. Muito obrigado. Amém. A nossa lição, que é a lição de número 3, ela tem como título Salmo 46, o Senhor dos Exércitos está conosco. Mas só para a gente fazer uma retomada, nós estudamos na lição anterior, a lição de número 2, o textuário dessa lição diz assim, Salmo 23 e o versículo 4 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Portanto, uma lição que fala de confiança em Deus, confiança total em Deus. E a lição de hoje, a lição de número 3, tem como título Salmo 46, o Senhor dos Exércitos está conosco. O texto da nossa lição, da lição de número 3, ele está embasado em Salmo 46, livro dos Salmos 46 e o verso 1. Diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nossa verdade prática diz assim, temos um Deus presente em nossa vida. Essa lição traz 3 objetivos. O primeiro é identificar o Salmo 46 como um poderoso cântico de fé, confiança e louvor ao Todo-Poderoso. O segundo objetivo é lembrar que nossa segurança está no fato de Deus estar presente. E o terceiro objetivo é crer que a plena confiança nele é o segredo para a sua intervenção, para a intervenção dele na nossa vida, na nossa situação. Eu convido você, professor, chamar a atenção do seu aluno para um detalhe, para a divisão desse Salmo 46. Do 1 ao 3, ele vai falar sobre proteção. O salmista trata sobre a proteção de Deus. Quando chegamos no versículo 4 e até o 7, ele fala da presença de Deus. E do versículo 8 ao versículo 11, ele vai falar do poder de Deus. Então isso é importante para ser destacado, para chamar a atenção do aluno, para que ele perceba, ele olhe esses detalhes que despertam uma curiosidade para ir mais adiante, ir mais fundo no texto bíblico, no versículo. Existe a possibilidade, não dá para afirmar, que este salmo tenha acontecido numa situação bem interessante. E isso está diretamente ligado ao nosso primeiro tópico. O primeiro tópico ele fala sobre os aspectos gerais. E ele traz um subtópico falando sobre autor, título e data. Ao mestre de canto. Geralmente os salmos são direcionados, fazem referência a um fato específico vivido ou direcionado para alguém, mas nesse caso aqui, ele é direcionado ao mestre de canto. E de quem é o salmo? Dos filhos de Corá, dos levitas que tinham o seu trabalho na casa do Senhor. Tem, como disse logo no início, tem uma situação que pode ser, não dá para afirmar, mas é possível que tenha acontecido e que tenha sido um salmo feito para destacar, para falar acerca da situação do exército assírio na invasão a Jerusalém, na tentativa de tomada de Jerusalém, no cerco a Jerusalém. E o livramento que Deus deu quando 185 mil soldados assírios foram destruídos pela ação de Deus. Não dá para dizer a data precisa desse salmo, mas nós temos uma possibilidade de avaliar, de observar. Em alguns momentos pode ter sido no período pós-exílio ou durante, mas a data precisa não tem como dizer. Nosso segundo subtópico vai falar da classificação, e o Salmo 46, ele é um poderoso cântico de fé, isso a gente já viu na verdade prática, ele é um poderoso cântico de fé, de confiança e louvor ao Senhor Todo-Poderoso. É um destaque,
Esse salmo é uma elevação, é um destaque à figura de Deus, digamos assim, dizendo do poder de Deus, da proteção de Deus, de quem Deus é, do que Ele faz, de como Ele age a favor dos seus, para proteger, para guardar. No nosso terceiro subtópico, esse subtópico vai falar diretamente do Salmo. No versículo 1, Salmo 46, refúgio e fortaleza. Esse é o nosso terceiro subtópico. Diz assim o verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É como se dissesse, quem é Deus? Surgindo a pergunta, quem é Deus? A gente vai poder observar aqui que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, daquelas pessoas que fizeram o Salmo. E aí uma pergunta para você, professor, e você pode repassar ao seu aluno. Como é que você vê Deus? Como é que o seu aluno vê Deus? Como é que eu vejo, como é que eu enxergo Deus? O que Deus é para mim? Será que eu vejo Deus como refúgio mesmo? Como fortaleza? Como socorro? E aí a gente pode afirmar que Deus é o nosso lugar seguro, onde nós não temos medo. É um lugar onde estamos e neste lugar nós não temos medo, porque é o nosso lugar seguro, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o lugar que é quase que inacessível para os inimigos. É a minha segurança, é o meu socorro que é bem presente na hora difícil, na tribulação, no momento ruim. O nosso segundo tópico, ele diz, não temeremos. Primeiro subtópico, ele diz assim, superando calamidades. E a base bíblica é Salmo 46, porque é esse que estamos vendo, e ele vai pegar os versículos 2 e 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, ainda que aconteça qualquer dessas situações, mesmo assim não temeremos. Esse versículo aqui, esses dois versículos aqui, a gente pode observar que eles estão diretamente amarrados no versículo 1 que nós lemos. E o que é que diz o versículo 1? Diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por causa disso, nós não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, nós não temeremos. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e os montes estremeçam, nós não temeremos. Está falando de uma confiança absoluta em Deus. E detalhe, para ter essa confiança, para fazer uso dessa confiança, eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Eu tenho que ter uma vivência com Ele. Porque se eu não conhecer Deus, e aí eu fiz uma pergunta no subtópico anterior, como eu vejo Deus? Como é que eu enxergo Deus? Realmente eu enxergo como um refúgio, como fortaleza, e eu vivo isso, eu consigo trazer isso para a minha vida prática? Porque, talvez não, eu digo que a grande dificuldade do cristão é pegar o texto bíblico e fazer a aplicação na vida. É sair do texto do campo teórico para o campo prático. Quando começamos a viver na prática a parte teórica, o que está na Bíblia, aí começam a surgir dificuldades e até grandes dificuldades. Mas o salmista diz aqui, mesmo que tudo isso aconteça, nós não temeremos, porque Deus é nosso refúgio e fortaleza, e temos segurança nisso, temos a certeza disso. Os pontos mais seguros da sociedade podem estar em convulsão. A convulsão social, a natureza pode estar em convulsão, as nações podem estar em convulsão social, convulsão política, seja lá o que for. Mas mesmo assim, nós não temeremos. O crente precisa ter essa confiança. O cristão precisa ter segurança de que Deus realmente é o refúgio. Destaque isso ao seu aluno, professor. O seu aluno precisa ter consciência da segurança em Deus, de que Deus realmente é refúgio. Porque nós, diante das dificuldades da vida, do mar bravio, a gente tem a tendência de esquecer que Deus é refúgio. E a gente fica como que perdido, sem saber para onde ir, não lembrando que Deus é refúgio, não lembrando que Deus é a fortaleza.
E é preciso trazer para a prática esse conteúdo que está como teórico aqui. O nosso próximo subtópico vai falar sobre rio que alegra. E é o Salmo 46 e o verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É possível dizer aqui, nesse subtópico, que é a pergunta, onde ele mora? Onde Deus mora? Porque que ele vai dizer, o versículo diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a cidade onde Deus está, o lugar onde Deus está, o santuário das moradas do Altíssimo, das moradas do Senhor. E mais uma vez observe que esse versículo aqui, o versículo 4, está diretamente ligado ao versículo anterior. O versículo anterior fala que nós não temeremos mesmo que as piores coisas aconteçam. Agora, observe um outro detalhe bem interessante aqui. Esse versículo anterior, o subtópico anterior, que fala das calamidades, de que a terra se transtorna, os montes se abalam, as águas tumultuam, está mostrando um ambiente muito tenso, muito pesado, muito difícil, uma tribulação, uma coisa muito difícil. Mas o versículo 4 muda totalmente o ambiente. Aí vem a segurança colocada em prática. O versículo 4 fala de quê? Fala de um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Em meio a tudo isso aqui dos versículos 2 e 3, todo esse tumulto aqui, eu posso enxergar e ver e ter à disposição um rio, estar em um lugar, posso me ver em um lugar onde tem um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Tranquilidade, paz, em meio à tempestade, em meio às águas espumejando, em meio aos montes estremecendo, em meio à terra transtornada, eu tenho um ambiente de paz, de tranquilidade, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e o santuário das moradas do Altíssimo. O salmista trata aqui, procura colocar que Deus é como um rio. Isso, um rio no meio da cidade. Isso traz segurança, traz tranquilidade. A gente não pode pegar aqui de forma literal e dizer que, sendo aplicado para a cidade de Jerusalém, que é um rio. Porque na cidade de Jerusalém, literalmente, a gente não tem rio. Mas o salmista coloca, fazendo uma comparação, um destaque, colocando que, em meio a tudo isso, Deus é como um rio que traz tranquilidade, alegra a nossa alma, a nossa vida, nos traz paz. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, para o Evangelho de João, a gente vai observar que na conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele propõe uma situação bem interessante. Ele diz que quem beber da água que ele der, que Cristo der, no interior dessa pessoa, dentro dessa pessoa, vai nascer um rio que leva para a vida eterna. E aqui está dizendo que tem um rio que as correntes alegram a cidade de Deus, um rio que traz paz, um rio que traz paz na minha vida. Eu, como morada de Deus, tenho Deus na minha vida. Nós, eu e você professor, o seu aluno, todos nós, como morada de Deus, temos Deus em nossa vida. Então, dentro de nós, em meio, por mais que aconteça tudo isso que foi dito aqui, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade, nos alegram. E este rio é o próprio Deus em nós. Esse destaque é bem importante para ser levado em consideração com o seu aluno da escola dominical. O nosso próximo subtópico, o subtópico 3, ele fala sobre ajuda. O subtópico 3 diz, Deus nos ajudará. Salmo 46, versículos 5 a 7. Diz assim, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A gente pode observar que nesses 3 versículos, 3 pontos interessantes que a gente precisa destacar para o nosso aluno da escola dominical, para nós também, para todos nós. O primeiro é que nós temos condições de não sermos abalados. Temos condições de não sermos abalados. E mais uma vez eu destaco, esse versículo aqui, o versículo 5, diretamente amarrado ao versículo 4. Ele diz que, no versículo 4 diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E no versículo 5 diz que Deus está no meio desta
cidade. Deus está no meio dessa morada e ela jamais será abalada. Deus está no meio da igreja. E aqui digo igreja, não falei especificamente a instituição. Deus está no meio, Deus está em nós, Deus está no meio da igreja. E por isso não é abalada. Situações ocorrem, fatos ocorrem, pessoas fazem coisas, situações acontecem, mas a igreja invisível, a igreja verdadeira, ela não é abalada. Estruturas são abaladas, estruturas institucionais são abaladas, e até pessoas são abaladas, mas a igreja do Senhor, que está separada, ali naquele grupo, mas separada, essa igreja do Senhor não é abalada. Outro ponto interessante que a gente pode observar, que é no verso 2, que diz que bramam nações, reinos se abalam, mas quando ele faz ouvir sua voz e a terra se dissolve. Ou seja, quando Deus fala, todos se calam, todos param, todos deixam de falar, todos abrem espaço, todos cedem espaço, porque quando ele fala, todos se calam, a terra se dissolve. Ele mostra o seu poder. No terceiro versículo, a gente tem: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A gente vai poder observar aqui que nós temos a maior força. A maior força está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. E qual é o exército do Senhor? Ele é Senhor dos exércitos. De que exército? Toda a criação dele, tudo que ele fez, os anjos, a natureza, tudo está à disposição de Deus. Tudo faz parte do exército de Deus, dos meios que ele tem para agir. Nós temos a maior força, mas será que nós conhecemos essa maior força que nós temos? Que é Deus conosco? Para a gente analisar, para a gente pensar. Até que ponto eu conheço Deus? Até que ponto eu conheço a grande força que eu tenho? Para a gente analisar, pensar, repensar, porque isso é importante para a nossa vida diária, nossa vida cristã, para o nosso aluno, para nós professores, para você que é coordenador, para você que desenvolve um trabalho de liderança na casa do Senhor. E um detalhe interessante é que se eu quero que Deus realmente estenda a sua mão para mim no momento da angústia, no momento difícil, eu tenho que estar envolvido com Ele, totalmente envolvido com Ele. Porque senão Ele não vai ser o meu refúgio, Ele não vai ser a minha fortaleza, porque eu não vou procurar Ele. Ele é fortaleza para aqueles que buscam o Senhor, para aqueles que são fiéis a Ele. O nosso terceiro tópico, garantia de vitória. O nosso primeiro subtópico diz: vinde contemplar. A base bíblica é Salmo 46, versículos 8 e 9. Diz assim: vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações tem feito na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Lembra que eu falei no começo da nossa pré-aula que dos versículos 8 a 11, agora é Deus mostrando o seu poder? No primeiro momento, ele está mostrando, ele está destacando proteção nos 3 primeiros versículos. Do 4 ao 7, ele fala da sua presença. E agora, do 8 ao 11, ele fala sobre o seu poder. Ele mostra o seu poder. O salmista destaca o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Ele faz parar tudo. Ele diz: até aqui veio, daqui para frente não vai mais. Esse é o limite. Ele deixa o homem agir até certo ponto. A partir de certo ponto, não tem mais. Ele dizendo: para tudo. Eu estou no controle. Por mais que o homem pense que Deus não está no controle, que é o próprio homem que está no controle, mas não, Deus está no controle. Deus criou o mundo, Deus criou o universo e não deixou esquecido. Não, Ele criou e Ele tem o controle. O escritor aos Hebreus diz que está na mão dele, está na mão do Senhor o controle sobre a terra. Esse nosso subtópico chama para contemplar o que Deus tem feito. Ele é um chamamento. Venham, vejam, Deus destruiu todos eles. Deus acabou com tudo. Ele faz acabar a confusão em qualquer lugar. Ele faz acabar a guerra, ele faz acabar qualquer situação que tenha chegado ao seu limite em qualquer lugar.
ele tem poder sobre o mundo todo, sobre todas as pessoas, sobre todo mundo, sobre toda a estrutura que ele criou. Ele criou o mundo, ele criou o universo, ele criou o próprio homem e ele tem poder sobre tudo que ele criou. A gente pode observar claramente isso aqui quando o salmista, nesse louvor, nesse cântico, ele canta, ele diz para que contemplemos as obras do Senhor e o que ele fez na terra. Ele fez parar tudo que era, do ponto de vista humano, imparável. Ninguém podia parar. Ninguém podia parar os vulcões, ninguém podia parar a guerra que acontecia, ninguém podia parar as questões políticas, ninguém podia parar as questões de doenças, de pragas, de situações que ocorrem, que fogem ao controle humano. Mas ele faz parar. Esse é o poder de Deus. O nosso próximo subtópico, que é o subtópico 2, diz: aquietai-vos. Salmo 46 e o versículo 10. Diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse versículo é interessante porque ele abre uma possibilidade de enxergarmos duas situações que são muito propícias para o momento, falando do poder de Deus, da ação de Deus. Quando a gente enxerga ele, e como eu já disse, esses versículos estão todos encadeados, amarrados um no outro, e o versículo 10 está amarrado nos versículos 8 e 9. O 8 e 9 chama para ver o que Deus fez. E o que ele fez? Ele põe termo à guerra, ele acabou com a guerra até o fim do mundo, ele quebrou o arco, despedaçou a lança, queimou os carros no fogo. E aí o versículo 10 diz: aquietai-vos. Pode ser o próprio Deus, dá para enxergar, o próprio Deus falando para quem está causando todo esse transtorno, numa questão política, numa questão de jogo de poder, seja lá o que for. Deus está dizendo: aquietai-vos, mostrando que ele é Deus. Depois que ele já queimou os carros no fogo, despedaçou a lança, quebrou o arco, ele diz: agora aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado sobre a terra. Eu estou mandando parar, uma voz de autoridade, de poder. Mas a gente pode também enxergar ele dizendo para outro grupo, para aquele grupo que está, digamos assim, o grupo dos salvos, o grupo, a igreja, eu, você. E às vezes nós queremos lutar e queremos ir muito mais adiante, queremos fazer isso, aquilo e tantas coisas queremos fazer, mas aí Deus diz para a gente em outro tom de voz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Do jeito que ele fala, a mesma coisa que ele fala para quem está causando transtornos, tumultuando, águas espumejando e até mesmo para a natureza, as mesmas palavras ele pode dizer para mim e para você: aquietai-vos, calma, saibam que eu sou Deus, não me esqueçam que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu faço coisas entre as nações. Aquilo que ninguém faz, eu faço. Então calma, não te desespera lutando sozinho, porque tu está lutando sozinho, além dos teus limites. Já é uma luta sem sabedoria. Então calma, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É Deus nos dizendo para acalmar que ele tem maneiras de resolver, maneiras de fazer e que nós às vezes desconhecemos. Porque às vezes, como já disse, nós esquecemos quem é Deus. Esquecemos que ele é refúgio. Esquecemos que ele é fortaleza, que ele é socorro bem presente. E a gente quer fazer tudo porque a gente acha que tem que fazer tudo mesmo. Mas calma, aquietai-vos. Deixa ele agir. Deixa ele trabalhar a maneira dele. O nosso próximo subtópico é o subtópico 3, que diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. É a finalização do Salmo 46, é o último versículo. Diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista aqui vai fechar e ele volta a dizer o que ele falou no começo do Salmo, quando ele diz lá no verso 1, ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E agora ele chega no final, fechando: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele fala de refúgio no começo,
acontece todo esse movimento que acontece no Salmo, nesses 3 momentos do Salmo, e agora ele diz, fechando, relembrando, Deus é nosso refúgio. Não me esqueçam, Deus é nosso refúgio. Vale destacar que isso é um louvor, isso é uma música, isso é para ser cantado. Uma celebração de vitória, dizendo que foi tudo muito difícil, mas a situação foi vencida e Deus Deus realmente valeu como refúgio. É uma chamada para não desesperar, não desesperar. O crente que reconhece Deus como refúgio, como fortaleza, ele não desespera. E o salmista fala, não desespera, o Senhor está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso castelo forte, como destaca na lição. Martinho Lutero, escrevendo o hino Castelo Forte, num momento difícil da sua vida, ele procura destacar o que, mesmo com as situações ocorrendo, os tumultos, as situações que ele vivia, mas ele tinha confiança em Deus, Deus como refúgio, Deus como um castelo forte, como uma fortaleza. E tudo isso é como se Deus estivesse dizendo, Deus na figura de pai, estivesse dizendo para o filho, eu estou aqui, o papai está aqui. Então, isso traz segurança, traz refúgio, traz fortaleza para todos nós. Trouxe para Martinho Lutero, trouxe para tantos outros e traz para todos nós que confiamos no Senhor. Nossa aplicação pessoal diz assim, é comum nos sentirmos abandonados nos momentos mais angustiantes, mas o Senhor dos Exércitos está conosco. E isso vem fechar o que a gente já falou aqui, sobre as dificuldades do dia a dia, as situações às vezes mais tensas, as partes da batalha da vida do crente mais renhida, às vezes a situação é sutil, que a gente não percebe, a batalha é muito sutil, mas às vezes ela é muito renhida, fechada. Às vezes nós temos essa sensação, esse sentimento de abandono, mas a gente precisa não esquecer, em momento algum, que o Senhor, que Deus é nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o nosso lugar seguro, o nosso castelo forte, onde nós estamos protegidos nos momentos mais angustiantes. E nesses momentos mais angustiantes, Ele cuida de nós, Ele cuida de ti, Ele cuida do seu povo. Para melhorar a aprendizagem, nós vamos colocar 3 perguntas dentro da lição, do contexto da lição. Na sexta-feira, essas perguntas serão respondidas, mas você já pode responder estudando e procurando responder, e até responder nos comentários do vídeo. Mas na sexta-feira nós estaremos dando as respostas dessas perguntas e você só vai confirmar com as suas, porque sei que você vai acertar. A primeira pergunta é, qual a ação de Deus a gente consegue observar? Deus mostra no Salmo 46 e essa ação ele disponibiliza para a gente, ele deixa à nossa disposição. Nossa segunda pergunta, dentro do contexto da lição também, o atributo de Deus que pode ser observado no versículo 6. Tem um atributo de Deus que pode ser observado no versículo 6, pelo menos um. Nossa terceira pergunta, sempre considerando o contexto da lição, é claro, qual é a função dos anjos em relação a nós? Agradecemos a você, pedimos a bênção de Deus a você e se esse conteúdo foi bom para você, tem sido bom para você, então se inscreva no canal. Você pode curtir, você pode compartilhar e você pode fazer comentários sim. Nós agradecemos os seus comentários, ficamos satisfeitos desse retorno que você nos dá. Como diz a irmã Kátia, que faz as dinâmicas no canal, aqui no nosso canal, se foi bom para você, então compartilhe com outros, disponibilize a outros, leve essa oportunidade a outras pessoas também. Vamos agora orar, agradecendo a Deus por esse momento. Convido você a orar conosco. Pai, muito obrigado por este momento, um momento de aprendizado acerca da Tua palavra, do viver cristão, da confiança em Ti. Deus, que esta lição seja de grande proveito para todos nós, professores, alunos e quem tiver acesso. Muito obrigado, direciona os professores, dá sabedoria a cada um deles, para que entreguem o melhor para os seus alunos, Pai, e para si mesmo, e com isso aprendam muito também. Muito obrigado, Senhor. Amém. Uma boa escola dominical a você, aos seus alunos, à sua congregação, e cresçamos juntos com o Senhor. Muito obrigado.